Olá, meus amados, graça e paz. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Para você que está passando por aqui pela primeira ou até mesmo pelas demais vezes e ainda não é inscrito neste canal, não deixe de se inscrever, de também deixar o seu like, o seu comentário, de onde você nos assiste e também não se esqueça de ativar o sininho de notificações para você ser informado de novos vídeos. Lembrando que este canal ele é voltado para as Escrituras. O nome deste canal é Focando no Evangelho. E trazemos aqui, por vezes, todos os dias nós temos aqui devocionais, temos também explicações sobre a Palavra de Deus, assuntos relevantes que são importantes para a nossa vida espiritual e, é claro, reflete também sobre a nossa vida material também. E o nosso assunto de hoje é com respeito ao legalismo. Quando a religião aprisiona o coração que a graça libertou. Irmão e irmã, você que está aqui, parou para assistir este vídeo. Já aconteceu com você? Alguém chega e diz: um verdadeiro crente não pode isso. Quem é de Deus não faz aquilo. Ou, para ser abençoado, você precisa cumprir estes rituais. Às vezes, essas cobranças nem são faladas, mas sentidas. Um olhar de julgamento, um clima pesado, quando você age de certa forma, a sensação é de que você nunca é espiritual o suficiente. Isso, meu amigo, tem um nome: legalismo. E não é um problema moderno, é uma das heresias mais antigas e perigosas que já ameaçou a igreja. O legalismo é uma tentativa de acrescentar regras e exigências humanas ao perfeito e completo sacrifício de Jesus. É trocar a liberdade da graça pela pesada algema das obras. É acreditar que, além de crer em Cristo, você precisa cumprir uma lista de comportamentos para ser aceito por Deus. Nosso ponto de partida hoje, na verdade, dentro deste assunto, será um momento, posso dizer assim, de tensão entre dois gigantes da fé que nós encontramos dentro das Escrituras Sagradas: os apóstolos Paulo e Pedro. Essa história, na verdade, ela está registrada na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, e tanto esta carta por completo, né, porque nós devemos entender que as cartas elas não tinham capítulos, né, mas dentro dessa perícope que nós estamos abordando e deste assunto de legalismo, é um alerta eterno contra esse mal. E hoje nós, dentro deste vídeo, nós iremos mergulhar, vamos dizer assim, nela e descobrir como identificar e combater o legalismo em nossas vidas e também em nossas igrejas. A história que expôs o coração do legalismo. Tudo acontece em Antioquia. Em Antioquia havia uma igreja vibrante e multicultural, onde, naquela época, judeus e gentios comiam juntos e louvavam a Jesus como irmãos. Era um lindo retrato do que o Evangelho é capaz de unir os diferentes em Cristo. Então, naquele momento, o que nós encontramos dentro desse texto? Pedro ali em Antioquia, e nós vamos ver que a comunhão era uma comunhão que funcionava. Imagine a cena: Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, chega a Antioquia, ele que havia recebido
uma visão de Deus, dizendo para não chamar impuro aquilo que Deus purificou. E esse relato nós encontramos quando Pedro, ali em 10 de Atos dos Apóstolos, ele é enviado à cidade de Jope para falar com o centurião Cornélio. E Pedro ali, ele se alegrava com a comunhão. Ele sentava à mesa, compartilhava refeições e celebrava a fé com os irmãos gentios, com aqueles que não eram judeus. Naquela cultura, meus amados, nós precisamos nos atentar e entender que comer junto não era só sobre alimento. Era um sinal profundo de aceitação, amizade e comunhão espiritual que era compartilhado. Tudo corria bem até que... O que aconteceu naquele momento? De repente chegam alguns irmãos judeus de Jerusalém. A Bíblia os chama de os da circuncisão. Eles eram crentes em Jesus, mas ainda carregavam uma forte bagagem cultural e religiosa. Eles, na verdade, eles acreditavam que para ser um bom cristão, primeiro você tinha que ser um bom judeu, o que incluía a circuncisão e a observância rigorosa de leis alimentares e costumes da época. A presença deles naquele momento mudou tudo. Pedro, que estava ali e antes comia livremente com os gentios, começa a se afastar. Ele se retira naquele momento da mesa e evita aquele momento. Por quê? A pergunta é por quê? E nós vamos observar que o texto é claro. Pedro, naquele momento, ele temia os que eram da circuncisão e ele teve medo da crítica, medo do que iriam pensar dele, medo de perder sua reputação entre os crentes tradicionais de Jerusalém. Se nós fazermos um ponto aqui e observarmos isto, trazendo aos nossos dias atuais, nós iremos observar que isso também acontece nos nossos dias. Por vezes as pessoas hoje, elas deixam de viver o verdadeiro amor do Evangelho, o verdadeiro Evangelho, e se deixam levar para não serem cancelados, para não serem, como diz, mal vistos por aqueles que se dizem crentes tradicionais, como Pedro, ele age neste momento. Pedro, ele não queria ser cancelado. E quantos que nos nossos dias, eles não querem ser cancelados por simplesmente cumprir rituais religiosos? E nós vamos perceber que quando isto acontece, meus amados, é um perigo muito grande. Por quê? Isso se torna um efeito dominó da hipocrisia. A atitude de Pedro naquele momento não ficou sozinha. A Bíblia diz que de sua dissimulação ou hipocrisia, que naquele momento, foi tão influente que até Barnabé, sim, aquele mesmo Barnabé, o companheiro de missões de Paulo, o filho da consolação, se deixou levar por aquela atitude. Então, nós percebemos que isso nos mostra uma verdade muito profunda. Uma verdade muito dura, que o legalismo, ele é contagioso. A postura, por vezes, de um líder, mesmo que errada, pode arrastar muitos para um caminho de escravidão. E Paulo, vendo, então, quando nós observamos atentamente, Paulo vendo aquela cena, Paulo, ele não se calou. Paulo, ele não se calou. Ele não esperou uma reunião particular para tratar do assunto. Não, mas naquele momento, diante de todos, Paulo, ele
confrontou Pedro e a sua atitude. Ele precisava, naquele momento, cortar o mal pela raiz, pois, meus amados, a verdade do evangelho estava em jogo. Então, quando Paulo ele confronta, naquele momento, a atitude de Pedro, ali o que aparece? A defesa da graça pura. A repreensão de Paulo é um marco da defesa da fé. Ele não estava defendendo o seu ego, mas a integridade do evangelho. E Paulo ele diz, Paulo não acusou Pedro de não ser salvo. Não foi isso que aconteceu. Ele disse que a sua conduta não andava bem. Bem e direitamente conforme a verdade do evangelho. Um comportamento, meus queridos, errado, mesmo de um apóstolo, pode distorcer a mensagem mais pura. A pergunta de Paulo foi direta. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Vejamos que Paulo, naquele momento, ele coloca, por assim dizer, Pedro contra a parede. Pedro estava vivendo na liberdade da graça, mas sua atitude hipócrita estava obrigando indiretamente os gentios a seguirem regras judaicas para serem aceitos. Ele estava reconstruindo o muro que Cristo derrubou na cruz. Porque quando o sacrifício de Jesus acontece, o sacrifício de Cristo, ele derruba o muro das etnias. Jesus ele derruba o muro das separações dos judeus e não judeus. Jesus é a ligação de toda a humanidade, de todo aquele que crê nele, no seu sacrifício, a Deus. Então, o cerne, quando nós olhamos para esta questão, qual é o cerne da questão aqui? A justificação pela fé. Paulo, então, lança a base de todo o argumento, um versículo que ecoaria por toda a história da igreja. Sabendo que o homem, meus amados, não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, como nós encontramos isso escrito em Gálatas, no versículo 16. Aqui, quando nós observamos, amados, está o coração do evangelho e o antídoto contra o legalismo. Veja bem, o que nós devemos observar? O que significa justificado? Justificado significa ser declarado justo por Deus, perdoado e aceito por Ele. O que são as obras da lei? São todos os rituais, regras e esforços humanos para tentar agradar a Deus. E o que é a fé em Jesus Cristo? A fé em Jesus Cristo, amados, é confiar totalmente que apenas a morte e ressurreição de Cristo são suficientes para nos salvar. Paulo, então, na verdade, ele está dizendo, Pedro, se a lei fosse capaz de nos salvar, Jesus, então, morreu em vão. Tentar acrescentar qualquer coisa à obra de Cristo é dizer que ela foi insuficiente. E diante disso que nós estamos abordando, meus queridos, quais são os sinais do legalismo na igreja de hoje, na igreja atual? O legalismo do primeiro século pode parecer distante, né? Por quê? Quando nós olhamos as Escrituras,
Hoje, ninguém exige a questão da circuncisão, mas o seu espírito ainda hoje age entre os cristãos. O legalismo, na verdade, ele se veste de roupagens modernas. Mas a questão é, como é que eu posso identificá-lo? Como é que nós podemos identificar o legalismo nos nossos dias? Primeiro, foco em regras externas em vez do coração. Quando, meus queridos, a espiritualidade é medida pelo que você não faz, não corta o cabelo, como por exemplo, não corta o cabelo, não veste isso ou aquilo, não vai a certos lugares, em vez de ser medida pelo fruto do Espírito, como por exemplo, amor, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio e outros requisitos que são o fruto do Espírito em sua vida, então isso é a primeira característica de que o legalismo ele está agindo em você. Então o que nós devemos observar dentro disto? Que nós precisamos apresentar fruto do Espírito. Porque quando o Espírito Santo ele age eficazmente sobre nós, aí alguém pode perguntar, mas irmão, então significa que nós não devemos ter boas obras? Não, nós devemos ter boas obras, mas não significa que estas boas obras elas acontecem ou contribuem para a minha salvação. Essas boas obras, na verdade, quando elas surgem tanto sobre a minha vida quanto a tua vida, vai nos mostrar o quê? Que nós somos um salvo em Cristo Jesus e não que nós estamos gerando obras para ser salvos. Então, o segundo ponto que nós devemos observar que a criação de degraus de espiritualidade, né? Como muitos pensam e muitos agem em diversas denominações, a ideia de que os crentes mais fortes, né, são os que cumprem certas regras, criando então ali, quando nós observamos isso, uma elite espiritual e deixando outros se sentindo inferiores e condenados. E por vezes, dentro deste mesmo parâmetro, nós vamos observar que isso gera o quê? O medo e condenação. A mensagem central deixa de ser Cristo te ama e te perdoou, para se tornar, se você não fizer isso, Deus vai ficar irado com você. Você perderá a tua benção. Ou até mesmo, existem lugares que falam que você vai perder a tua salvação. Então nós vemos que de alguma forma, quando o legalismo ele começa a agir sobre uma igreja, sobre a vida de alguém, isso acontece a desvalorização da graça. A graça de Deus é tratada como um começo, mas depois o que acontece? Você precisa fazer a sua parte, através de obras, para se manter salvo ou abençoado. Não, meus queridos. A graça de Deus, através do sacrifício de Cristo, ela é suficiente para nos salvar. E como tanto eu quanto você que está aqui assistindo este vídeo, podemos vencer o legalismo e viver na graça? A solução, meus queridos, não é trocar o legalismo por uma vida sem regras. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu não estou falando sobre licenciosidade, não é isto. Eu não estou falando sobre ter uma vida sem observâncias, não é isto. Mas quando nós
entendemos o sacrifício de Jesus, é como o apóstolo João, ele diz em sua carta que o amor, ele lança fora o temor. Porque o que nós mais vemos e vivenciamos nas pessoas que estão dentro das igrejas hoje, são pessoas que estão lá dentro, vivem regras, vivem situações de religiosidade, mas não vivem um verdadeiro cristianismo. Muitos estão ali não porque entenderam o sacrifício de Jesus, não porque receberam verdadeiramente a graça de Cristo que nos foi doada, mas estão ali por vezes para cumprirem regras e também por medo do inferno. Mas quando o apóstolo João ele diz que o amor ele lança fora o temor, significa que quando eu entendo o sacrifício de Jesus, eu passo a amar a Deus porque Ele me amou primeiro. E diz o texto no Evangelho de João que Deus ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então significa que quando eu entendo este amor, eu entendo este sacrifício, eu já não sirvo a Deus por medo da condenação, mas eu o sirvo por quê? Porque Ele me amou e agora, eu entendendo este amor, eu passo a amá-lo, porque Ele me resgatou, porque Ele me salvou, porque o sacrifício de Jesus me alcançou. Porque no outro tempo eu era simplesmente um condenado, mas agora eu sou um livre em Cristo pela sua graça. Então, é importante nós entendermos isso, é a maneira que nós iremos vencer o legalismo. Vencer estas regras que por vezes se tornam regras humanas e que por mais que elas pareçam ser boas, elas estão dizendo, na verdade, que o sacrifício de Cristo é insuficiente para a minha salvação, para a tua salvação e para a nossa salvação. Então, o que nós precisamos entender, amados? Entenda que você está crucificado com Cristo. Paulo, ele deu aqui em uma das suas cartas o segredo. Já estou crucificado com Cristo. Paulo disse isso. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é maravilhoso, irmãos, quando nós passamos a entender a profundidade da palavra de Deus, dos textos bíblicos, que homens inspirados pelo Espírito Santo nos deixou registrado para que nós pudéssemos não apenas ler, mas compreender e vencer a questão do legalismo sobre as nossas vidas. Significa, meus amados, que quando Cristo morreu na cruz, nossa velha natureza, escrava do pecado e da religião, morreu com ele. Agora, quem vive em nós é o próprio Cristo, por meio do Espírito Santo. Então significa que a vida cristã não é sobre eu tentando ser bom, é sobre Cristo vivendo através de mim. Compreende isto? Então, o que devemos fazer? Troque a obediência por obrigação pela obediência por amor. As pessoas, por vezes, elas acham que para ser cristão você deve ser obrigado. Não. A obediência ela deve ser feita por amor. Não obedecemos a Deus para ser amados. Obedecemos porque já somos amados, como eu disse há pouco. A motivação muda tudo.
jejuar, orar, ler a Bíblia, congregar, tudo isso deixa de ser peso e se torna uma resposta de amor àquele que nos amou primeiro. Agora, quando nós vemos a pessoa tendo certas ações, atitudes forçadas, isto não é amor. Isto significa legalismo. É tão importante, meus amados, quando nós entendemos isso, foque no essencial. O legalismo se alimenta do quê? De questões secundárias. Paulo nos lembra de focar no que é central. A fé atua pelo amor, o amor de Deus ao próximo e ao cumprimento de toda a lei, como está escrito em Romanos 13, verso 10. Então, qual que é a conclusão desse nosso tema de hoje? A liberdade que nos conduz ao amor. Então nós percebemos que o confronto ali, naqueles dias, na igreja de Antioquia, não foi sobre uma simples discussão cultural. Foi uma batalha pelo coração do evangelho. Legalismo é mais do que uma lista de regras. É um sistema, meus amados, que quando nós entendemos isso e passamos a observar, é um sistema que nega o poder da cruz e coloca o fardo da salvação sobre os ombros frágeis do ser humano. A repreensão de Paulo ali a Pedro nos ensina uma lição que é vital. Devemos defender sempre a verdade do Evangelho, mesmo que isso signifique confrontar líderes respeitados. Mesmo que por vezes nós tenhamos de ir contra o legalismo das religiões, daqueles que querem impor fardos pesados sobre as pessoas, da mesma forma como os religiosos da época de Jesus faziam com as pessoas. Devemos nos lembrar, queridos, que a mensagem da graça, da justificação pela fé e da liberdade em Cristo é inegociável. É inegociável que possamos, como Paulo, viver crucificados com Cristo. Que a nossa vida não seja mais baseada em não toque, não prove, não manuseie, como ele diz isso em Colossenses, capítulo 2, versos 21. Mas na incrível verdade de que Cristo, ele verdadeiramente, ele vive em nós. Que sejamos conhecidos não por nossas regras, mas por nosso amor. Um amor que só é possível porque experimentamos profundamente a graça libertadora de Deus sobre as nossas vidas. Então, dentro deste assunto, neste vídeo, que Deus ele nos livre do jugo pesado do legalismo e nos conduza à verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Eu espero que este vídeo, meus amados, ele possa ter te ajudado. Que ele possa te tirar verdadeiramente do legalismo, da religiosidade e te colocar verdadeiramente nos braços da graça, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus abençoe a sua vida em tudo, em nome de Jesus.